Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante que é a abolição da escravatura. Antes de começarmos, gostaria de pedir para que vocês deixem o like e se inscreva no canal caso não for inscrito, pois isso nos ajuda muito a continuar trazendo mais informações históricas para vocês. Para falarmos sobre o tema de hoje, temos que voltar um pouco mais no tempo, onde tudo começou. Em 22 de abril de 1500, a frota comandada por Pedro Álvares Cabral partem de uma expedição portuguesa para a Índia, chegando ao que hoje é conhecido como Brasil. A viagem tinha como objetivo principal estabelecer uma rota comercial marítima para a Índia. Contudo, eles desviaram-se da rota planejada, chegando ao litoral brasileiro. O primeiro contato foi com os povos indígenas que habitavam a região. Este encontro foi marcado por curiosidade e estranhamento de ambos lados. Uma das primeiras ações dos portugueses foi realizar uma missa católica, simbolizando a reivindicação da terra em nome da coroa portuguesa e da Igreja Católica. Inicialmente chamado de Terra de Santa Cruz, o território foi reivindicado por Portugal. O pau-brasil, uma madeira valiosa por seu corante vermelho, foi o primeiro recurso a ser explorado. Este evento marcou o início do processo de colonização portuguesa, que traria mudanças profundas na demografia, cultura e organização social das terras que se tornariam o Brasil. A chegada dos portugueses teve consequências devastadoras para os povos indígenas, incluindo deslocamentos, conflitos, escravização e exposição a doenças europeias. A longo prazo, a interação entre portugueses, indígenas e posteriormente, africanos, gerou uma rica mistura cultural, mas também um legado de violência e exploração. Os colonizadores portugueses inicialmente escravizaram os povos indígenas para trabalhar na extração de pau-brasil e nas primeiras lavouras. Esta prática era justificada pela crença europeia da época na superioridade racial e na missão civilizatória. Muitos indígenas resistiram à escravização, levando a conflitos violentos. Além disso, doenças trazidas pelos europeus, às quais os indígenas não tinham imunidade, causaram uma devastadora redução populacional. A resistência contínua dos povos indígenas dificultava sua captura e manutenção como escravos e também, as epidemias dizimaram muitas comunidades indígenas, reduzindo a disponibilidade de mão de obra. Este período inicial estabeleceu as bases para um sistema brutal de exploração e opressão que perduraria por séculos. Com a dificuldade de escravizar os indígenas e a crescente demanda por mão de obra, os portugueses começaram a importar africanos escravizados, iniciando um dos maiores fluxos do tráfico transatlântico de escravos. Os escravizados africanos e seus descendentes trabalhavam principalmente nas plantações de cana-de-açúcar, café, em minas, e em outras atividades agrícolas e domésticas, em condições extremamente duras e desumanas. Apesar da opressão, os escravizados resistiram de várias formas, incluindo fugas, formação de quilombos, comunidades de escravos fugitivos, e preservação de elementos de suas culturas e religiões africanas. Durante o século XIX, cresceu o movimento contra a escravidão, influenciado por fatores internos e pressões internacionais. Foram criadas leis para acabar gradualmente com a escravidão, como a Lei do Ventre Livre, 1871. A lei declarava livres todos os filhos de mulheres escravizadas nascidos a partir da data de sua promulgação, 28 de setembro de 1871. E a Lei dos Sexagenários, 1885. Essa lei garantia a liberdade aos escravizados que atingissem a idade de 60 anos. Essas duas leis foram medidas legislativas importantes no processo gradual de abolição da escravidão no Brasil. Embora insuficientes por si só, estas leis representaram etapas importantes no caminho para a abolição total da escravidão, que ocorreria com a Lei Áurea em 1888. A Lei Áurea, promulgada em 13 de maio de 1888, é um marco histórico no Brasil, pois marca a abolição oficial da escravidão no país. A Lei Áurea é notável por sua brevidade e simplicidade. O texto, composto por apenas 2 artigos, declarava extinta a escravidão no Brasil. A lei foi assinada pela Princesa Isabel, regente do Império do Brasil na ausência de seu pai, o imperador Dom Pedro II. Princesa Isabel era a filha mais velha do imperador Dom Pedro II. Como herdeira presuntiva do trono brasileiro, ela desempenhou um papel importante na política do império.
Em várias ocasiões, Isabel agiu como regente do império, assumindo os deveres do pai durante suas viagens ao exterior. Sua regência era um período em que ela tinha autoridade para tomar decisões importantes, como a assinatura de leis. Em maio de 1888, Dom Pedro II estava na Europa, e Princesa Isabel estava atuando como regente. A Lei Áurea foi apresentada ao governo imperial como um projeto urgente e necessário, em resposta à crescente pressão abolicionista no país. Isabel assinou a Lei Áurea, um ato que foi visto como um passo corajoso e progressista, marcando o fim oficial da escravidão no Brasil. A imagem de Isabel assinando a lei se tornou um ícone na história brasileira. A Lei Áurea, assinada por Isabel, aboliu a escravidão no Brasil. Esse ato foi celebrado por muitos, especialmente pelos abolicionistas e pela população negra. No entanto, causou grande descontentamento entre os proprietários rurais. Os proprietários de escravos, principalmente os grandes fazendeiros, viram na abolição uma ameaça ao seu modelo econômico, baseado na mão de obra escrava. Eles não receberam compensação pela perda de sua propriedade, os escravizados, o que gerou ressentimento. A decisão da monarquia de abolir a escravidão sem uma compensação adequada fez com que muitos desses proprietários perdessem a confiança no regime imperial. Os proprietários rurais descontentes com a abolição encontraram nos republicanos um grupo com interesses políticos alinhados. Essa aliança fortaleceu o movimento republicano. Em 15 de novembro de 1889, menos de 2 anos após a abolição da escravatura, o regime monárquico foi derrubado por um golpe militar liderado por Deodoro da Fonseca, e a República foi proclamada. Após a promulgação da Lei Áurea em 1888, que aboliu a escravidão no Brasil, os ex-escravizados enfrentaram uma série de desafios significativos. A lei, embora histórica, não veio acompanhada de políticas para integrar os libertos na sociedade brasileira de forma justa e equitativa. Não houve políticas de integração, como fornecimento de terras, educação ou assistência financeira, para os ex-escravizados. Eles foram libertados sem recursos ou apoio para construir uma nova vida. Muitos libertos encontraram-se em condições de extrema pobreza. Sem terras para cultivar ou habilidades além daquelas aprendidas na escravidão, as opções de emprego eram extremamente limitadas. A sociedade brasileira da época era profundamente racista. Os negros libertos enfrentaram discriminação generalizada, tanto em termos de oportunidades de emprego quanto no acesso a serviços básicos como educação e saúde. Muitos ex-escravizados acabaram trabalhando nas mesmas fazendas onde antes eram escravizados, agora como trabalhadores mal remunerados ou em troca de moradia e comida, em um sistema que pouco diferia da escravidão. Alguns proprietários de terras ofereciam contratos de parceria, que, na prática, mantinham os trabalhadores em condições de dependência e exploração. Diante da falta de oportunidades no campo, muitos ex-escravizados migraram para as cidades em busca de trabalho. Esse movimento contribuiu para o crescimento urbano e a formação de comunidades negras nas periferias das cidades. Alguns ex-escravizados buscaram refúgio em quilombos, comunidades formadas por escravos fugitivos, onde podiam viver com maior autonomia e preservar aspectos de sua cultura e identidade. A falta de políticas de suporte após a abolição teve consequências duradouras, contribuindo para as desigualdades raciais e sociais que infelizmente persistem até hoje no Brasil. Nos tempos modernos, há um esforço crescente para reconhecer e abordar as consequências da escravidão e a marginalização dos afro-brasileiros na sociedade. Portanto, a Lei Áurea, embora tenha encerrado a escravidão, deixou os ex-escravizados em uma situação de grande vulnerabilidade e sem suporte para uma transição para a vida livre, impactando gerações futuras. Espero que este vídeo tenha proporcionado uma visão abrangente sobre a complexa história da abolição da escravidão no Brasil, suas raízes profundas e as consequências duradouras que ainda sentimos hoje. É importante reconhecer o passado para construir um futuro mais justo e igualitário. Agradeço por assistirem e convido a todos para refletirem sobre como podemos, juntos, contribuir para uma sociedade mais inclusiva e respeitosa. Não se esqueçam de deixar o like, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!